Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Cinco horas 46 minutos em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Os destaques desta edição. Sem acordo com a FENABAN, greve dos bancários continua com paralisação quase total. Jovem que morreu após cirurgia na Venezuela será sepultada hoje em Parintins. IML de Aracaju confirma que o ator Domingos Montaner morreu por afogamento nas águas do São Francisco, o mesmo rio em que na novela seu personagem foi dado como morto. Corpo foi encontrado a 18 metros de profundidade. Globo suspende gravações do Velho Chico em Canindé do São Francisco e manda elenco de volta. Ferrovia ligando o Brasil ao Pacífico deve custar 60 bilhões de dólares, diz ministro peruano. Lula exagera. Diz que se provarem que é corrupto, vai para a cadeia a pé. Ex-presidente se compara a Jesus em fala aos devotos do PT. Dallagnol considerou normal críticas à Lava Jato. Procurado desde 2015, filho de Zé Roberto é preso em campo de futebol na Compensa. Terror na Cidade Nova. Cabo da PM troca tiros com 2 bandidos, mata um e acaba assassinado com 2 tiros no peito. O marginal abatido participou do assalto seguido de morte de um taxista na madrugada de ontem. Outro bandido fugiu numa motocicleta. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 5 horas 48 minutos. Previsão do tempo. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fala de chuva de curta duração e que pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. O Clima Tempo diz que é de 60% a probabilidade de chover 12 milímetros. Manaus amanhece com 24 graus e 76% de umidade no ar. A máxima prevista é de 33 graus Celsius. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Hoje é sexta-feira, 16 de setembro. É o 259º dia do ano. Faltam 106 para acabar 2016. Dia de São Cornélio e São Cipriano. Comemoramos ainda o Dia Internacional do Ozônio, o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio, instituído pela ONU, Dia Nacional do Caminhoneiro e o Dia Nacional de Combate à Prevenção à trombose. Depois de baixar mais 19 centímetros, o nível do Rio Negro ontem em relação ao mar estava em 22 metros e 22 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes opera sem restrições. São normais operações de pousos e decolagens. Registros da história. O que aconteceu nessa data? 1620. Com 27 metros de comprimento, o barco Mayflower parte de Southampton, levando 102 peregrinos para dar início à colonização da Nova Inglaterra na América do Norte. 1769, Sebastião José de Carvalho de Melo recebe o título de Marquês de Pombal pelo rei José I de Portugal. 1810 tinha início a Guerra da Independência no México. 1817, o estado de Alagoas é emancipado da capitania de Pernambuco em consequência da Revolução Pernambucana daquele ano. 1824, Frei Caneca se refugia na cidade de Abreu e Lima, derrotado na Confederação do Equador. 1909, o inventor brasileiro Roberto Santos Dumont bate o recorde de decolagem mais curta com sua Demoiselle. 1947, Oswaldo Aranha é eleito presidente da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU. 1969, a Junta Militar Brasileira emite nota oficial comunicando o afastamento definitivo de Costa e Silva e a constituição de uma junta de 3 generais para encaminhar a questão sucessória. 5 horas e 50 minutos em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia.
Eduardo. Bom dia, Paulo. A Polícia Civil deflagrou na manhã de ontem a Operação Centro-Sul Mais Segura 2 para combater roubos na área. A ação foi coordenada pelo delegado Virgílio Mendonça, titular da 5ª Seccional Centro-Sul, e contou com a participação das equipes do 16º e 22º Distritos Integrado de Polícia, os DIPs, policiais militares das respectivas companhias interativas comunitárias SICONs, além do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o DETRAN-AM. De acordo com o delegado Virgílio Mendonça, os trabalhos iniciaram com grandes engarrafamentos às 5 horas e seguiram até às 8 horas da manhã. Foram montadas 2 barreiras de fiscalização de veículos, sendo uma na Avenida André Araújo, no bairro do Aleixo, e outra na Avenida Mário Ipiranga Monteiro, no Parque 10. Durante a ação foram apreendidas cerca de 40 motocicletas em situação irregular. Vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Peregrini. E esse caso que aconteceu na Cidade Nova, cabo da PM terminou assassinado com 2 tiros no peito ao enfrentar 2 bandidos. Daqui a pouco você vai trazer mais detalhes, mas conte rapidamente o que aconteceu. Muito bem, Paulo Guerra, foi o assassinato realmente. Bom dia a você, bom dia Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, esse cabo da PM trocou tiros com o bandido quando ele caminhava para uma lanchonete onde estava o restante de sua família, a mulher e 2 filhas. De repente, ele foi atacado por 2 bandidos, trocou tiro com os 2 bandidos, um deles ficou ferido e a população o matou a pauladas e pedradas. Tudo aconteceu, Paulo Guerra, no núcleo 9 da Cidade Nova. Portanto, ele atirou nos bandidos e o povo revoltado terminou de fazer o serviço. É isso, Peregrini? É isso aí, Paulo. O bandido foi morto a pauladas e pedradas. E o detalhe, Paulo Guerra, o bandido já estava sendo procurado pela polícia pela morte de um taxista que nós noticiamos no dia de ontem, que ocorreu na noite da última quarta-feira. Portanto, um dos bandidos que assaltaram e mataram o motorista já também está ganhando o caminho do cemitério. E o outro fugiu, né, Peregrini? Outro bandido, infelizmente, fugiu, Paulo, né? Isso aconteceu por volta de 21 horas e 30 minutos e o outro bandido fugiu montado em uma motocicleta. O cabo da PM tem o corpo ainda no Instituto Médico Legal. Pois é, Paulo, vai ser liberado, está sendo praticamente liberado nesse momento, Paulo Guerra, já todos os procedimentos de necrópsia, de perícia já foi feito e o corpo será entregue à família para o velório e posteriormente o sepultamento. Daqui a pouco o Peregrini vai trazer mais detalhes sobre este fato acontecido na Cidade Nova. Bom trabalho para você. Daqui a pouco a gente volta, Paulo. 5 horas e 53 minutos em Manaus. Um incêndio de grandes proporções atingiu o prédio de uma loja na rua Flamengo, no bairro Cidade de Deus, no início da noite de ontem. Foram utilizados 15 mil litros de água para controlar o fogo. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 6 da tarde e 6 viaturas foram ao local. O depósito da loja, que estava no 2º andar, e uma residência no 3º foram destruídos, segundo a corporação. O piso térreo não foi atingido. As chamas foram controladas posteriormente. Temos informações com a repórter Larissa Balheiro. A mobilização pela desburocratização da navegação no Brasil ocorrerá nesta sexta-feira aqui em Manaus. O evento vai trazer à capital amazonense lideranças do setor do transporte aquaviário que vão debater temas e barreiras que impactam o desenvolvimento da navegação na Amazônia e também em todo o país. O evento faz parte do Movimento Nacional de Mobilização da Navegação Brasileira. Vai ser debatido uma série de medidas para solucionar os entraves burocráticos que impactam negativamente o setor. De acordo com a FENAVEGA, a Federação Nacional de Empresas de Navegação Aquaviária, o foco da campanha é reduzir para patamares aceitáveis as exigências burocráticas que atualmente vigoram em vários órgãos do setor público e possibilitando assim que o modal aquaviário de transporte ofereça aos usuários e clientes maior agilidade, eficiência e melhor custo-benefício. A situação crítica do Rio Madeira entre os estados do Amazonas e Rondônia também deve ser discutida. A navegação na hidrovia do Madeira, que é o principal corredor logístico da região, tem sido afetada pela estiagem severa e os impactos causados na vazante após a construção das hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau. O evento é gratuito e ocorre a partir das 9 da manhã no Salão Rio Negro do Tropical Hotel. Informações no 3342-9909. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balheiro para o Jornal da Manhã.
6h10 em Manaus. Estamos voltando com o Jornal da Manhã. A empresa de processamento de dados Amazonas Prodan acaba de desenvolver uma nova solução para o sistema de trânsito amazonense. O talonário eletrônico, um aplicativo móvel que proporciona maior agilidade aos agentes de trânsito na lavratura dos autos de infração de trânsito e na consulta da situação do veículo e do condutor. O Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, publicou em agosto a portaria número 144, que credencia a Prodan para atuar como fornecedora do novo sistema ao Estado. Por meio do aplicativo desenvolvido no sistema operacional Android, os dados de autenticação, pesquisa e autuação são criptografados e trafegados em protocolo seguro. As informações serão obtidas diretamente do Banco de Dados do Estado ou na base nacional. Para isso, o agente de trânsito precisará se identificar através do login e senha própria, processo que será realizado unicamente no smartphone de uso do profissional. Temos informações com a repórter Thaís Gama. Bom dia. Em entrevista realizada na última quinta-feira no programa Valdir Correia, veiculado na Rádio Difusora do Amazonas, o secretário estadual de Saúde, Pedro Elias, informou que a partir da próxima segunda-feira, dia 19 de setembro, inicia o período de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público da Suzam, realizado em 2014. Os aprovados foram convocados no último dia 2 de setembro. Com a nomeação, eles têm o prazo de 30 dias para a apresentação dos documentos e dos exames médicos relativos aos procedimentos admissionais. A relação dos 1.752 concursados foi publicada no Diário Oficial do Estado. Dos convocados, 54,73% são para unidades da capital e 45,27% para o interior. E desta vez, uma novidade. De acordo com o secretário, os aprovados que residem no interior podem procurar as unidades de saúde locais para saber quais os procedimentos e não tenham que se deslocar até Manaus para dar andamento nas documentações. Aqui em Manaus, o procedimento é normal. É só seguir o que está lá no edital. Se tiver dúvida, procurar o site da Secretaria de Saúde, que também tem orientações sobre documentação, aquelas de praxe. A novidade é que nós estamos trabalhando com a Secretaria de Administração para que possamos prover que essas pessoas que fizeram um concurso no interior e foram aprovadas e chamadas agora, elas possam fazer todo o procedimento lá. Ainda há aqui um entravezinho que é em relação ao exame oftalmológico previsto, que nós também estamos tentando superar. Então, até amanhã, sexta-feira, todos os municípios vão receber essa informação através das estruturas de saúde locais lá. E também será disponibilizado no site da Secretaria. Mas essa informação precisamente será prestada município por município até amanhã, sexta-feira, porque o prazo é na segunda para se apresentarem, né? Agora, se alguém já se deslocou para Manaus, do interior, obviamente, vai ser normalmente, inclusive estamos trabalhando para que esse processo de entrega de documento, etc., a admissão seja feita na SEAD, na Secretaria de Administração, na Mário Piranga. Nesta segunda lista estão sendo chamados para tomar posse 381 aprovados para os cargos de nível superior, 815 para nível médio e 556 para o nível fundamental. Eles atuarão em cargos entre médicos, assistente social, cirurgião dentista, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, psicólogo, técnicos de enfermagem, homoterapia, radiologia médica, agente administrativo, auxiliar de serviços gerais, copeiro, cozinheiro, motorista e vigia. O secretário Pedro Elias informou ainda que o processo de nomeação dos concursados tem sido feito de forma criteriosa pelo governo do estado para que não haja risco de descumprimento da lei de responsabilidade fiscal e levando-se em conta o cenário da crise econômica do país. A quantidade de pessoas convocadas nesta chamada, publicada no Diário Oficial do Estado, leva em conta todos esses fatores após análise de impacto na folha do estado pela Secretaria de Estado de Administração, SEAD. Então, a partir da próxima segunda-feira, dia 19 de setembro, os candidatos devem apresentar a documentação para a lotação funcional dos cargos. Estas foram as informações aqui da Central de Jornalismo, Thaís Gama, para o Jornal da Manhã. 6h15 em Manaus. O governo do estado, através da Coordenadoria Regional de Educação de Manacapuru, realizou na tarde de ontem a cerimônia de abertura dos Jogos Estudantis de
de Manacapuru, Gempu. O evento se deu no galpão da Ciranda Flomatizada e contou com a presença do secretário de Educação do Estado, professor Argemiro Lima, e equipe da SEDUC. Alunos de 17 escolas estaduais participarão dos jogos, que inicia amanhã e se estenderá até sexta-feira do dia 23, com entrega de troféus e medalhas. A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania realiza neste sábado, das 8 às 14 horas, o 4º pronto atendimento ao cidadão alternativo no bairro da Compensa e nos shoppings Cidade Leste e Via Norte. Nos locais serão emitidos RG primeira e segunda vias e CPF primeira e segunda vias, além de disponibilizados os serviços de fotografia, cópia e plastificação de documentos. Haverá também consultoria de embelezamento com dica de maquiagem e cuidados com a pele. O Ministério Público Federal do Amazonas lança na sexta-feira, hoje, edital de habilitação para selecionar associações e cooperativas de catadores para realizar a coleta seletiva dos resíduos recicláveis descartados pela instituição. As associações interessadas devem atender aos requisitos do edital de habilitação. A partir da próxima segunda-feira começam as inscrições do processo seletivo para vagas e formação de cadastro reserva de estagiários para jornalismo e direito no Ministério Público do Trabalho no Amazonas. As inscrições serão abertas até o dia 30 de setembro e poderão ser realizadas das 8 às 15 horas na sede do MPT. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região dará início nesta segunda-feira à 6ª Semana Nacional da Execução Trabalhista. O evento prossegue até o dia 23 de setembro e tem como objetivo solucionar processos com dívidas trabalhistas em fase de execução, ou seja, quando há condenação, mas o devedor não cumpre a decisão judicial. A abertura do evento acontecerá às 8 horas da manhã no Núcleo de Apoio à Execução e Cooperação Judiciária no Fórum Trabalhista de Manaus. A unidade de pronto atendimento do município de Tabatinga foi habilitada pelo Ministério da Saúde para receber recursos da ordem de R$100 mil por mês para manutenção dos serviços da unidade. Inaugurada em 2014 pela Secretaria Estadual de Saúde, a UPA Tabatinga funciona em um complexo que abriga a unidade e a maternidade enfermeira Celina Vila Cresce Ruiz e tem custo de manutenção mensal de 3,8 milhões bancados pelo governo do estado. O uso de gás natural em indústrias, comércios e postos de combustíveis de Manaus atingiu o ápice em agosto desse ano, com média de 107.942 metros cúbicos distribuídos por dia. Maior consumo não térmico desde o início das operações comerciais da Companhia de Gás do Amazonas Cigás em 2010. 86% desse total, o setor industrial teve destaque com 92.467 metros cúbicos dia destinados a 34 empresas. O segundo caso de microcefalia relacionado ao Zika vírus em Manaus foi confirmado no fechamento do 58º informe epidemiológico, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, Sensa. De acordo com a secretaria, ao nascer no início de setembro, uma maternidade pública, o bebê apresentou exames de ultrassonografia transfontanela com ultrassons compatíveis com microcefalia. O corpo da brasileira que morreu após complicações em uma cirurgia plástica na Venezuela chegou na tarde de ontem a Parintins, município em que residia. Dioneide dos Santos Leite tinha 36 anos e morreu na última terça-feira, dia 13, na cidade de Puerto Ordaz. O corpo chegou por volta das 4 da tarde no aeroporto municipal de Parintins em um voo particular. Amigos e familiares acompanharam a chegada do caixão, ainda revoltados com o cirurgião que operou na cidade venezuelana. O enterro vai acontecer nesta sexta-feira. Manaus será a sede do 13º Congresso Norte-Nordeste de Controle Interno e Externo, CONINTER, que acontecerá no auditório do Tribunal de Contas do Estado nos dias 5, 6 e 7 de outubro deste ano. Promovido pelo JAN Jurídica em parceria com o Instituto Rui Barbosa, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Escola de Contas Públicas do Amazonas e o TCE. O evento deve reunir mais de 250 contadores, administradores, economistas, advogados, pregoeiros, entre outros, além de conselheiros técnicos e analistas de controle externo de tribunais de contas de todo o país. A elaboração do Plano de Desenvolvimento Territorial da área de influência da BR-319 foi discutida nesta quinta-feira em uma oficina com as principais instituições envolvidas no processo, que analisa a viabilidade de pavimentação do trecho da rodovia, conhecido como Meião. A intenção é coletar informações com instituições das esferas federal, estadual e municipal de governo, juntamente com a sociedade civil, para criar uma política eficiente de governança da BR-319, embasada em critérios de preservação e sustentabilidade para a restauração das condições plenas de trafegabilidade da rodovia, mas que assegure a conservação da biodiversidade do local.
Está em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei que veda a contratação de pessoa física ou jurídica que tenha grau de parentesco na sua sociedade ou direção com agente político do órgão ou entidade contratante. O projeto pode ser votado na semana que vem, tendo em vista que o mesmo tem o prazo de 3 dias para tramitar e hoje é o terceiro dia que o PL tramita na pauta para análise dos deputados da Casa. O chefe da Casa Civil, Raul Zaidan, afirmou que considera o projeto correto, mas que acredita que ele não terá eficácia, tendo em vista que já existe a lei de antinepotismo em vigor. A Assembleia também deve votar na próxima semana o projeto de lei de autoria do Executivo que cria o Sistema Estadual de Informações e o Conselho Estadual de Tecnologia da Informação. Nesta quinta-feira, o diretor-presidente da Prodam, Márcio Lira, esteve na casa para explicar aos deputados o funcionamento do sistema, que tem como finalidade criar uma base de dados integrada e padronizada que sirva para nortear as tomadas de decisões e ações governamentais. Após mais uma tentativa para dar fim à greve dos bancários, a Federação Nacional dos Bancos, FENABAN, e o Comando Nacional da categoria suspenderam as negociações na tarde de ontem. Com isso, o movimento deve continuar por tempo indeterminado, segundo informou o presidente do Sindicato dos Bancários do Amazonas, Lindbergh Barbosa. Conforme o sindicalista, a FENABAN apresentou a mesma proposta da terça-feira, dia 13, onde oferecia um reajuste de 7% e abono de R$ 3.300. Insistimos que essa proposta não tem trânsito na categoria dos bancários e reafirmamos que a reivindicação é a reposição da inflação oficial, que é de 9,62% mais ganho real, comentou ele. Lindbergh Barbosa informou também que a data da próxima reunião será ainda definida. A categoria pede reajuste de 14,78%, sendo 5% de aumento real e mais a correção da inflação. 14º salário, participação nos lucros e resultados, a PLR, de R$ 8.297 mais 61 centavos, entre outros. Em números atualizados pelo Sindicato dos Bancários em Manaus, 91 agências já estavam fechadas de um total de 122, o que representa um percentual de 91,5%. No interior, o número chega a 44 agências fechadas de um total de 75, resultando um percentual de 36%. 6h25 em Manaus. Polícia. O filho do narcotraficante José Fernandes Barbosa, o Zé Roberto, foi preso ontem à noite no bairro da Compensa. Luciano da Silva Barbosa era um dos foragidos da Operação La Muralha e estava sendo procurado desde 2015. Segundo testemunhas, Luciano da Silva Barbosa estava jogando bola em um centro social no momento da prisão. Ele foi levado ao Departamento de Repressão ao Crime Organizado na Delegacia Geral no Dom Pedro. Luciano foi preso em cumprimento de mandado de prisão expedido em novembro de 2015. Ele é filho do narcotraficante Zé Roberto, líder de uma facção criminosa do Amazonas, que encontra-se também preso. O que aconteceu na noite e madrugada, Alberto Peregrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto-socorro 28 de agosto. Pronto-socorro João Lúcio e Platão Araújo com plantão tranquilo durante toda a noite e madrugada. O maior número de atendimentos deu por conta do pronto-socorro João Lúcio, que teve 8 atendimentos. 4 por agressão física, 2 por briga de vizinho, 1 por disputa amorosa. 2 homens brigaram pelo amor da mesma mulher, um acabou levando uma paulada, 2 por queda de moto. Pronto-socorro Platão Araújo, 2 ocorrências por arma de fogo, sendo que uma de um policial militar que morreu dentro do hospital. Daqui a pouquinho mais detalhes, tudo à noite de ontem. Foi muito agitado no pronto-socorro Platão Araújo devido à grande movimentação de colegas de farda do policial que morreu no Platão Araújo em um assalto à noite de ontem. Os colombianos Silvan Guimarães Pietro, de 30 anos, conhecido como Pedro, e Vicente Correia Ramírez, 21 anos, foram presos. Eles estavam traficando droga. Com eles foram apreendidos 1 quilo de pasta base de cocaína em uma casa que pertence a uma facção criminosa, segundo a polícia. A prisão ocorreu na noite de ontem e vários cartões de crédito, quantidade em droga, uma boa quantidade em dinheiro também foram apreendidas. Somente esse ano, a Secretaria de Segurança já apreendeu mais de 5 quilos de drogas, 5 toneladas, 5 toneladas de drogas. Paulo Guerra, um grande desfalque aí na criminalidade. 5 toneladas a Secretaria de Segurança já apreendeu tão somente
esse ano. E mais de polícia, as irmãs do crime, as maninhas, as coleguinhas, Alessandra de Oliveira Farias, 22 anos, e Micaele Oliveira Farias Rocha, de 20, foram presas suspeitas de tráfico de drogas. A Polícia Civil apreendeu aproximadamente 7 quilos de drogas e uma arma de fogo, munição e dinheiro. De acordo com o diretor do Departamento de Investigações de Narcotráfico, o Paulo Malvinier, grande delegado, mais uma vez, uma grande atuação, receberam denúncia há cerca de 10 dias, informando que as duas jovens estavam guardando entorpecente na casa onde moravam. Chegaram lá e deram esse bote certíssimo ao comando do delegado Paulo Malvinier. É mais 7 quilos de drogas apreendidas aí pela Secretaria de Segurança, batendo todos os recordes. As irmãs estavam com grande quantidade de drogas. Pense em duas meninas feias, são essas duas traficantes que estavam guardando drogas em suas residências. Tinha também, Paulo Guerra, grande quantidade em celular, uma boa quantidade também em dinheiro. Elas foram presas na casa onde moravam, na zona leste da cidade. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Envenenamento. Um homem de 30 anos de idade morreu ao ingerir veneno de rato. As primeiras informações dão conta de que ele pode ter ingerido esse veneno por engano, né? Ele tinha colocado veneno aí por parte da casa e acabou sendo vítima do próprio veneno, do veneno que ele tinha colocado pro rato, e acabou consumindo esse veneno. Ainda ficou uns dias internado, ainda deu tempo de contar a história e acabou morrendo. Ele ingeriu veneno no último dia 13 e morreu, infelizmente, à noite de ontem. A grande notícia do dia, uma notícia triste, Paulo Guerra, que com certeza vai ganhar um noticiário, vai às páginas, vai ser manchete durante todo o dia de hoje. Ocorrência acontecida por volta de 21h30, onde morreu um policial militar. E tudo aconteceu assim. 21h30. O cabo da Polícia Militar, Leandro Lacerda Lima, de 38 anos de idade, foi buscar a família, a mulher e as filhas numa igreja onde elas estavam frequentando o culto. Chegou, apanhou a família, deixou numa lanchonete próximo à casa dele e foi deixar o carro. Deixou o carro, trancou o carro na garagem e voltou a pé. Na volta, quando estava voltando para casa, dois bandidos que estavam em uma motocicleta foram assaltar o policial militar. O policial estava sem farda. Os bandidos não sabiam que se tratavam de um policial militar. De repente, eles assaltaram o policial resolveu reagir. Houve troca de tiros. O policial foi alvejado com 2 tiros no peito. Um dos bandidos também foi baleado. O outro fugiu. Bastante ferido o policial militar. O cabo PM da Polícia Militar foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Lá, de tudo foi feito para salvar a vida do policial. Infelizmente, ele veio a falecer. O bandido tentava fugir ainda baleado. A população revoltada, a população que presenciou todo o crime, começou a agredir o bandido. Ele já estava baleado e apanhou a murros, chutes, socos, pontapés, bofetes e algumas pauladas. E o bandidão não resistiu aos ferimentos e morreu. O
bandido morreu. Ô, coisa boa, o bandidão morreu. Gullit de Souza Costa, 26 anos. Tá com pena? Ah, por que ele fala assim do homem que morreu? Tá com pena? Ele matou um pai de família, policial militar, que estava à frente da família. Ele foi morto covardemente. Como se não bastasse, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, esse bandido que morreu ontem à noite é o assassino do taxista morto na noite da última quarta-feira, da madrugada, noite e madrugada de quarta para quinta-feira. Ele era um elemento perigosíssimo, frio, cruel e assassino que morreu ontem na base da paulada lá no núcleo 9 da Cidade Nova, onde também, infelizmente, o policial foi baleado e acabou morrendo. O outro bandido está sendo procurado pela polícia e deverá ser preso nas próximas horas. Parabéns aos moradores do núcleo 9 da Cidade Nova. Paulo Guerra, o cabo da Polícia Militar, já foi liberado, o corpo do policial, melhor dizendo, já foi liberado no Instituto Médico Legal e foi entregue à família para o sepultamento. Lamentamos aí profundamente a morte do cabo PM Leandro Lacerda Lima, 38 anos, morto covardemente durante um assalto nas mãos de um bandido frio e cruel que também morreu. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 92 exames de corpo de delito. Teve muito trabalho à noite de ontem a equipe do Dr. Jefferson Mendes. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h35 em Manaus. Nota de falecimento. Os familiares de Hélio Marques de Araújo comunicam o seu falecimento ocorrido nessa madrugada no SECOM. Seu corpo será velado a partir das 10 horas da manhã de hoje na funerária Gorgeal, no bairro de Santo Antônio, e o sepultamento acontecerá às 16 horas no cemitério de Nossa Senhora Aparecida, no bairro do Tarumã. A Rádio Difusora noticiou com pesar o falecimento do senhor Hélio Marques de Araújo. 6h38 em Manaus. Loteria. A dupla cena concurso 1544 não teve ganhadores nas duas faixas. Primeiro sorteio dezenas 06, 23, 26, 33, 48 e 50. Segundo sorteio 06, 10, 13, 16 26 e 36. A Quina também acumulou, a quadra saiu para 68 apostas, cada uma vai receber R$ 4.788,58 e as dezenas foram estas: 08, 15, 37 74 e 77. 6h39. Esportes. Jogos realizados a noite passada pelo Campeonato Brasileiro. Jogando no Edson Passos, mais uma vez o Fluminense não conseguiu passar pela Chapecoense, que venceu de virada por 2-1. Quem também foi surpreendido foi o Internacional, que jogando em casa foi derrotado pelo Vitória 1-0. O São Paulo subiu na classificação ao derrotar o Cruzeiro 1-0. O Atlético Mineiro encostou no Flamengo e Palmeiras ao vencer o Sport por 1-0. O Vasco venceu o Joinville às 21h30. O Vasco recebe o Joinville às 21h30, hoje pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogam também Pelotas e Criciúma às 19h15 no Bento Freitas e Vila Nova e Luverdense no Serra Dourada. Neymar é destaque nesta sexta-feira nas capas dos principais jornais da Espanha, após detalhar sua escolha em renovar com o Barcelona recentemente. Tanto o Mundo Deportivo, que estampou o craque em sua manchete, quanto o Esporte noticiaram as declarações do brasileiro dizendo que está muito feliz no Barça. Já o Jornal Esporte dá um destaque ainda maior para Iniesta, em vias de comemorar 2 décadas de Barcelona. Esse craque chegou à base do clube catalão em setembro de 1996 e o Diário destaca a data comemorativa em sua manchete nesta sexta-feira. 6h43 em Manaus.
Últimas notícias. O IBGE divulga às 9 horas de hoje os dados do setor dos serviços de julho. Em junho, o volume de serviços caiu 0,5% na comparação com maio e 3,4% frente ao mesmo mês de 2015. O barril de petróleo Brent para entrega em novembro abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, cotado a $46,22, variação de 0,49% frente ao fechamento da sessão anterior. Parece notícia velha, só que não é. A temperatura da Terra bateu recordes históricos de calor no mês passado. Foi o agosto mais quente dos últimos 136 anos. Os dados são da Agência Espacial Americana, a NASA. A tendência é que os recordes de calor continuem a ser batidos mês a mês, o que para a NASA é um sinal de que o aquecimento global é causado pela ação humana. O ambicioso projeto de uma ferrovia ligando o Brasil à costa pacífica do Peru, proposto pela China em 2015, custaria cerca de 60 bilhões de dólares, disse nesta quinta-feira o ministro peruano dos Transportes, Martin Vizcarra. Vizcarra estimou que o projeto requer um estudo mais detalhado sobre os benefícios e a rentabilidade que poderá gerar. Não significa que não podemos fazer, e sim que é preciso aprofundar mais, porque dos 60 bilhões de dólares, 35 bilhões serão investidos no território peruano. Em uma visita ao Brasil e Peru no ano passado, o primeiro-ministro da China, Li Keqiang, defendeu o projeto que permitirá agilizar o transporte dos produtos brasileiros para os mercados da Ásia. Um policial da cidade de Columbus, em Ohio, matou a tiros nesta quinta-feira um adolescente negro de 13 anos que portava uma pistola de ar comprimido, reacendendo a polêmica sobre violência policial contra pessoas negras nos Estados Unidos. O menino foi identificado como Tyron King. O governo da Malásia confirmou que um grande destroço de avião descoberto na Tanzânia em junho era mesmo do voo MH370 da Malaysia Airlines, que desapareceu em 2014 com 239 passageiros. A esperança é que esse objeto, um pedaço da asa do avião, ajude a desvendar o motivo do desaparecimento. O super tufão Merante causou pelo menos 7 mortos e deixou 9 desaparecidos na província de Fujian, na China, antes de ser rebaixado nesta sexta-feira para tempestade tropical, anunciou o governo local. As vítimas da China se somam ao morto e aos 51 feridos que o Merante, tufão mais forte do ano no mundo, deixou em sua passagem por Taiwan, antes de chegar a Xiamen ou Fujian na madrugada desta quinta. Em Fujian, província mais afetada por ser onde o super tufão tocou a terra na madrugada da última quinta-feira, o Merante provocou o realojamento de 331 mil pessoas, destruiu 1.600 casas, danificou 22,2 mil hectares de plantações e causou perdas econômicas diretas de aproximadamente 249 milhões de dólares. 7 guardas paramilitares e 2 soldados turcos morreram hoje no extremo leste da Turquia em um ataque atribuído pelas autoridades locais ao proscrito Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. O número de mortos em um bombardeio nesta quinta-feira contra uma região sob o controle do grupo terrorista Estado Islâmico no nordeste da Síria aumentou para 23, informou nesta sexta-feira o Observatório Sírio de Direitos Humanos. Entre os mortos, há 9 menores e 2 mulheres, informou a ONG, destacando também que existem pelo menos 20 feridos. O presidente Michel Temer vetou nesta quinta-feira parcialmente um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que estabelecia aumento no salário dos defensores públicos da União, segundo informações da assessoria do Palácio do Planalto. O maior reajuste era da ordem de 60% para uma das faixas da categoria, mas Temer autorizou somente o pagamento de 7% para todas elas, que será pago em parcela única a partir da data da publicação no Diário Oficial da União, que deve ocorrer nesta sexta-feira. Lula fez uma coletiva de imprensa para rebater a denúncia do Ministério Público Federal contra ele. O ex-presidente foi chamado de comandante máximo do esquema de corrupção da Petrobras. Na coletiva, Lula disse que ele e o PT são atacados por causa do sucesso do governo do partido. O ex-presidente ainda desafiou e disse que vai a pé para a prisão se provarem que ele é corrupto. Ele se comparou a Jesus Cristo mais uma vez. O blogueiro da UOL, Josias de Souza, analisa o pronunciamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia seguinte à denúncia da Lava Jato, feita pelo Ministério Público Federal. Para ele, o evento soou como um comício privê, no qual Lula falou para uma plateia de devotos com os olhos voltados para as câmeras de TV. Lula fez o que sempre faz, politizou uma encrenca que é técnica. E finaliza Josias, Lula gosta de citar sua mãe, Dona Lindu, para informar que aprendeu com ela a andar de cabeça erguida por esse país. Está claro que Lula não aprendeu os ensinamentos de sua mamãe. Um governante pode até conviver com certos políticos por obrigação protocolar.
Qualquer mãe entenderia isso. Mas ir atrás do Colorado, Lau Cunha, entregar a viabilidade de seu governo à conveniência de tipos como Renan Calheiros? Está na cara que Dallagnol e os outros meninos de Curitiba precisam assumir a função da mãe de Lula, denunciando de vez em quando, nem que seja para dizer: olha, as companhias, meu filho, é para o seu próprio bem. Certos confortos podem acabar na cadeia. Enquanto isso, o procurador da República, Deltan Dallagnol, disse em palestra realizada em Curitiba ontem que encara com naturalidade a reação dos denunciados pelo Ministério Público Federal na Operação Lava Jato, entre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O nosso compromisso é de seguir a Constituição, as leis, a sociedade, o interesse público e de caminhar com tranquilidade e com equilíbrio, cumprindo o dever que vocês nos deram, disse Dallagnol. O diretor do Instituto Médico Legal de Sergipe, José Aparecido Cardoso, informou por volta das 3h da madrugada de hoje que o resultado da necrópsia realizada no corpo de Domingos Montaner apontou que o ator morreu por afogamento. Nós encontramos algumas lesões superficiais e a causa da morte foi constatada por afogamento, afirmou. O corpo foi encontrado a 18 metros de profundidade e a 320 metros da prainha de Canindé do São Francisco, onde ele foi visto pela última vez. Segundo o diretor do Instituto Médico Legal, será emitida uma declaração de óbito atestando a asfixia mecânica por afogamento. Ele gravou cenas da novela na parte da manhã. Após o término da gravação, o ator almoçou e em seguida foi tomar um banho de rio. Durante o mergulho, não voltou à superfície. Camila Pitanga, que estava no local, avisou a produção que iniciou imediatamente a procura pelo ator. A atriz descreveu o acidente para a polícia. Segundo ela, os dois foram até uma pedra e mergulharam no rio. Depois ela notou que havia muita correnteza e avisou a Domingos. Eles nadaram de volta para a pedra. Camila chegou primeiro e tentou 2 vezes segurar a mão do ator, mas a correnteza o arrastou. A direção da TV Globo decidiu no início da noite de ontem paralisar as gravações de Velho Chico no Nordeste e no Rio de Janeiro após a morte do protagonista da novela Domingos Montaner. Todo o elenco está de volta ao Rio de Janeiro. O corpo dele continua no Instituto Médico Legal em Aracaju. Os principais jornais do país estampam hoje em matérias de capa. O Globo do Rio de Janeiro. Morre Domingos Montaner, aos 54 anos, afogado no São Francisco. Folha de São Paulo. Provem minha corrupção e irei a pé até a polícia, afirma Lula. O Estado de São Paulo. Supremo abre inquérito contra Feliciano por suspeita de abuso sexual. No Planalto Central, o Correio Brasiliense. Polícia Federal mira fraude em licitação e pagamento de vantagens indevidas. O Valor Econômico. Decisão de Moro sobre denúncia a Lula deve ser publicada na segunda-feira. Estado de Minas. Temperatura chega a 35,1 graus e BH bate recorde de calor. Jornal do Comércio no Recife. Moro condena Bonlai a 9 anos e 10 meses de prisão na Lava Jato. Fortaleza Diário do Nordeste. Brasil tem a maior produção de ovos de galinha em 29 anos. 0 Hora Porto Alegre. Concorrente do Uber começa a operar em Porto Alegre hoje. O Brasil Econômico. Querem extirpar o PT da história da política brasileira, diz Lula. Edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. Arco Norte impulsiona setor naval apesar da crise econômica geral. Agora. Polícia procura assassino de taxista. Em tempo. Prove uma corrupção minha. A crítica. Herdeiro na cadeia. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Larissa Balheiro, Thaís Gama e Alberto Pellegrini. A operação de rádio foi de Itamar Jardina, Milton Cabral e supervisão técnica Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nossa próxima edição amanhã às 5h45. Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência, a grife dos comunicadores. Hoje ele esparge romantismo pelos céus da Amazônia. Valdir Correia e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. Seis horas e 53 minutos em Manaus. Nota de falecimento. Os familiares de Hélio Marques de Araújo comunicam o seu falecimento ocorrido nesta madrugada no SECOM. Seu corpo será velado a partir das 10 horas da manhã de hoje na funerária Gurgel, no bairro de Santo Antônio. E o sepultamento acontecerá às 16 horas no cemitério de Nossa Senhora Aparecida, no bairro do Tarumã. A Rádio Difusora noticiou com pesar o falecimento do senhor Hélio Marques de Araújo. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.